E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quinta-feira, dia 17 de outubro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, claro, a gente já está no clima do jogo de amanhã. Botafogo e Criciúma, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo no Maracanã. Todos os ingressos vendidos. Teremos uma festa bem bacana para esse duelo. E a rodada já começou boa para o Botafogo, né? Quero conversar um pouquinho já com vocês sobre essa rodada, que já começou ontem, com o tropeço do Fortaleza em casa. Temos jogos importantes hoje também, tem o jogo do Botafogo amanhã, Palmeiras só joga domingo. Eu quero conversar com vocês os temas principais. Diego Hernandes está emprestado pelo Botafogo ao Leão do México e ele deu uma entrevista dizendo que, pela vontade dele, ele permanece lá no México. E para fechar, Romero. Quero conversar com vocês sobre o Romero. Perdeu espaço, Romero? O Romero tá querendo jogar, gente. O Romero tá ali no banco, não entra. Tá sentindo falta do Romero? Vamos conversar, vou dar minha opinião. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também. Por que o Romero perdeu espaço nesse elenco do Botafogo, na opinião de vocês? Vou dar a minha, mas antes peço para vocês aquela moral. Inscreva-se, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês. Amanhã tem Botafogo e Criciúma, 8 horas da noite no Maracanã. Todos os ingressos vendidos, aproximadamente ali 55 mil ingressos foram vendidos. Tem gratuidades. Amanhã provavelmente deva ter um público ali acima de 60 mil, juntando ali ingressos, gratuidades, um público com certeza acima de 60 mil, mais de 60 mil no Maracanã. Vai ter mosaico, uma festa sensacional. Botafogo, depois de muito tempo, voltando a ter um jogo no Maracanã como mandante. Eu acho que o Botafogo tem que até fazer mais isso durante o ano. Eu acho que o Botafogo, pelo menos uns 2 jogos no ano, eu acho que o Botafogo tem que jogar no Maracanã para marcar território também, porque o Maracanã é de todo mundo, cara. E o Botafogo tem uma grande história no Maracanã. O Botafogo já ganhou títulos lá dentro. O Botafogo tem uma química bacana, a torcida do Botafogo com o Maracanã. Então acho que o Botafogo pode fazer isso mais vezes aí durante o ano. E a rodada ela já começou boa para o Botafogo. Amanhã a gente tem que fazer a nossa parte. Com todo respeito ao Criciúma, a gente tem que vencer e vencer bem, tá? O Botafogo, se eu não me engano, tem 4 gols a menos que o Palmeiras no saldo. É bom a gente prestar atenção no saldo de gols também, porque isso lá na frente pode decidir o título brasileiro, tá? Claro, a gente tem que ganhar nossos jogos, a gente tem que abrir vantagens, mas o saldo de gols é um dos critérios de desempate. Hoje o Botafogo tá atrás do Palmeiras. O Botafogo tem 4 gols, se eu não estiver falando besteira, a menos que o Palmeiras. Então, se puder golear amanhã o Criciúma, tem que golear. Não é fazer 1-0, 2, ficar tocando a bola e esperando o tempo passar. A gente tem que prestar atenção nesse saldo de gols. E a rodada começou boa para o Botafogo. Ontem tivemos já alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu vou falar só sobre o que interessa pra gente. O Fortaleza empatou em casa no Castelão, 1-1 contra o Atlético Mineiro, todo desfalcado. O Atlético Mineiro reserva, poupando os jogadores para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco sábado. E eu achava que o Fortaleza fosse vencer ontem, vencer até de forma tranquila, mas empatou. O Atlético Mineiro teve chances de ganhar o jogo, perdeu vários gols. Então, um tropeço aí bom para o Botafogo, Fortaleza empatando em casa. Daqui a pouco, hoje, 8 horas da noite, teremos Fla-Flu no Maracanã. É bom a gente prestar atenção no Flamengo também, novo técnico, tem um jogo a menos. Então temos Fla-Flu daqui a pouco, 8 horas da noite. E o Palmeiras só joga domingo, 8 horas da noite. Palmeiras e Juventude fora de casa. O Palmeiras, para mim, não ganha esse jogo. O Palmeiras vai encarar o Juventude lá no Rio Grande do Sul. No Sul, né, perdão. E assim,
Eu acho que o Palmeiras não ganha. Eu acho que vai dar empate esse jogo, na minha opinião. Então, cara, a rodada já começa boa pro Botafogo, a gente fazendo a nossa parte, vencendo amanhã. Por exemplo, o Botafogo pode terminar essa rodada a 7 pontos do terceiro colocado. Então, se tudo der certo, o Botafogo pode terminar essa rodada a 7 pontos do terceiro colocado. E o Palmeiras tropeçando e o Botafogo ganhando, a gente abre mais um pouquinho para o Palmeiras também. Então a rodada já começa boa. Ah, Iverson, eu tenho medo desses jogos. Eu tô vendo muitos torcedores botafoguenses falando isso. Ah, eu tenho medo do Criciúma. São nesses jogos que o Botafogo gosta de complicar. Pensamento positivo, principalmente você que vai ao Maracanã. Pensamento positivo, pelo amor de Deus, não tem tropeço contra o Criciúma, não existe isso, é ganhar e ganhar bem amanhã, pra gente abrir mais aí pros nossos adversários. E agora eu quero conversar com vocês sobre o Diego Hernandes. Ele que pertence ao Botafogo, está emprestado até 2025 ao León do México, e ele deu uma entrevista dizendo que quer ficar na equipe mexicana. Informação do site A Cancha, a opção de compra para ele ficar lá é de 14 milhões de reais. Então, se o clube mexicano quiser comprar o Diego Hernandes, vai ter que pagar 14 milhões de reais ao Botafogo. Lembrando que quando a gente compra o Diego Hernandes do Uruguai, o Botafogo pagou 11 milhões. Então, a gente sairia no lucro, né? Pagamos 11, poderemos vender por 14. Ele que tem 24 anos de idade, ele está sendo titular. Tem 7 jogos lá, 2 assistências. Olha, dando minha opinião, cara, com todo respeito ao jogador, né? Ele quer ficar, mas a gente também, pelo menos eu também quero que ele fique. Então, cara, a gente tá em comum acordo, tá bom, Diego Hernandes? Você disse que quer ficar. Cara, você tá no seu direito. Ele não é bobo, né? Ele sabe que aqui no Botafogo ele não vai ter espaço. E lá no México ele tá jogando, ele é titular. Então, cara, ele tá no direito dele. É o plano de carreira. Vai jogar no México, aqui no Botafogo ele não vai ter espaço, então ele tá no direito dele, mas assim como ele quer ficar, eu tenho certeza que grande parte da torcida do Botafogo quer que ele fique também. Então a gente tá em comum acordo, mas para isso a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que vender. Cara, um jogador mediano, né, com todo respeito ao Diego Hernandes, nessa reta final, antes dele ser emprestado, ele até jogou ali, foi esforçado, entrou em algumas partidas, mas é um jogador esforçado, nada demais, mediano. Então assim, tá no direito, fica lá, a gente quer que ele fique também, aqui no Botafogo ele não vai ter espaço, então vamos aguardar, se a proposta for boa, se o Botafogo ganhar dinheiro nessa venda, eu tenho certeza que o Botafogo não vai dificultar a permanência do Diego Hernandes lá no México, tá bom? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu vou conversar sobre o parceiro, era a dupla dinâmica, né? Romero e Diego Hernandes aprontaram no hotel, foram punidos no decorrer da Libertadores. A dupla dinâmica, um quer ficar no México e o outro tá sem espaço, o outro não tá jogando, não entra mais. Vamos conversar sobre Romero, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre Romero, por que ele perdeu espaço no Botafogo. Mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, quero conversar com vocês sobre o Romero. Ele que chega no Botafogo nessa temporada, estava livre no mercado, chegou sem custos, já não era um desejo antigo do Botafogo. Assim que a gente virou SAF, o Botafogo já teve interesse, ele acabou indo pro Boca Juniors, eu acho, né? Se eu não estiver enganado, ele foi pro Boca. E nessa temporada o Botafogo consegue trazer o Romero para compor elenco, sem custos, livre no mercado. Ele que tem 32 anos, tem contrato com o Botafogo até o final do ano, até dezembro. Ele tem 24 jogos com a camisa do Glorioso, 1 gol e 4 assistências, tá bom? Ele não entra em campo, cara, desde agosto. Desde agosto que o Romero não entra em campo. Inclusive, eu já vi o Tietê entrando, armando o jogo, e o Romero não entra. Então, uma coisa que chama atenção, né? Já teve jogo aí que o Tietê, que é um volante, entrou para armar o jogo e o Romero não entrou. Dando minha opinião, cara, por que o Romero perdeu espaço no Botafogo? Primeira pergunta, né? Você acha, Iverson, que ele perdeu espaço? Com certeza. Ele não joga desde agosto, é nítido, não entra.
Então ele acabou perdendo espaço no Botafogo. Cara, pra mim é questão também do estilo de jogo do time. O Botafogo hoje tem um estilo de jogar rápido, intenso. Então o Romero é aquele cara de cadenciar mais o jogo. Então acho que a situação do Romero nesse futebol, nesse elenco atual do Botafogo, intenso, rápido, dificulta a entrada dele no time, porque ele é um jogador que gosta mais de jogar cadenciando o jogo. Agora, uma coisa que chama atenção, aí eu dou uma cutucada no técnico Arthur Jorge, tá lá dentro, sabe muito mais do que a gente, mas toda vez que o Romero entrou, agora, recentemente, desde agosto que ele não entra, mas as últimas vezes que ele entrou como um ponta, sempre cobrindo o Luiz Henrique ou o Júnior Santos, e ele não vai render. A característica do Romero, jogando como ponta, ele não vai render. Então toda vez que ele vinha entrando como um ponta, e eu não gosto do Romero nessa posição, porque pela característica dele, ele não vai render. Para mim, ele é um meia, ele tem que jogar na posição do Savarino, como meia, como segundo atacante, eu acho que ele vai render mais. Agora também tem a situação de contratações, né? O Botafogo se reforçou muito bem, hoje o elenco do Botafogo tem várias opções e ele acabou ficando para trás também. Agora, uma coisa que eu respeito muito são os jogadores que ajudam o Botafogo. O Romero, ele deu uma assistência nessa temporada, uma das mais importantes no ano também. Aquele jogo contra a LDU, que ele dá assistência para o Júnior Santos fazer o gol na fase de grupos da Libertadores, no Newton Santos, aquele jogo foi muito importante pra gente se classificar na Libertadores. E o Romero, ele entra no jogo, né? Nem sei se ele foi titular, ele entrou no jogo, ele deu assistência pro Júnior Santos fazer o gol contra a LDU. Então, se a gente for campeão da Libertadores, a gente vai lembrar do Romero para sempre, porque naquele jogo lá, ele deu uma assistência muito bacana pro Júnior Santos fazer o gol num jogo dificílimo contra a LDU. Teve o caso do hotel, do Diego Hernandes, né, que eles aprontaram, acabou sendo punido. Eu não sei se isso interfere na escolha do Arthur Jorge, mas tem a situação também que me chama mais a atenção do que o hotel, é aquele jogo contra o Criciúma no primeiro turno, que ele falha e o Botafogo toma o gol. Então aquela falha do Romero, o gol do Criciúma, eu acho que aquilo ali foi mais grave do que o próprio hotel junto com o Hernandes. Então dali pra cá também ele acabou perdendo muito espaço no elenco do Botafogo. Comentem aqui, o que vocês acham aí do Romero? Tem que ter mais chances? Vocês acham que ele perdeu espaço por quê? Será que o Botafogo vai renovar com ele no final do ano? Acredito que não, né? Dificilmente o Romero ficará para a próxima temporada. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quinta-feira. Amanhã estou de volta às 6 horas da manhã com o nosso pré-jogo. Todos os detalhes de Botafogo e Criciúma. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.